Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente vai trazendo mais informações, subsídios para que você forme a sua opinião sobre a história envolvendo o West Ham e Lucas Paquetá. E atenção que tem coisa nova, de acordo com o jornal The Guardian, que é seríssimo na Inglaterra. É o meu jornal preferido na Inglaterra, eu morei na Inglaterra há muito tempo. O West Ham fez uma contraproposta ao Flamengo no que diz respeito à contratação de Lucas Paquetá. O West Ham topa negociar o Lucas Paquetá com o Flamengo, tá? Que abre mais um caminho. Dá para ver o copo meio cheio nessa história, mas o copo meio vazio e que desagrada o Flamengo é que o West Ham gostaria de ter o Lucas Paquetá até o final da temporada para escapar do rebaixamento. E aí o final da temporada é antes da Copa do Mundo. E aí o Lucas Paquetá só viria ao Flamengo depois da Copa do Mundo. O Lucas Paquetá, na minha opinião, vai jogar no Flamengo, tá? A questão é o quando. Quando o jogador quer, gente, não tem jeito de segurar, é muito difícil. O técnico do West Ham, o português Nuno Espírito Santo, deu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira em que fala que o clube precisa dar um jeito nisso, que ele conta com o Paquetá nessa briga contra o rebaixamento, tá? E pelo que a gente pôde apurar, inclusive em conversas com o Fabrício Kika e tal, o cara conhece muito futebol europeu, o cara se queima muito quando faz um negócio desse. Fica muito difícil segurar, porque ele se queima perante o torcedor, no caso, o jogador. Tá? Então vejamos como o West Ham vai lidar com essa situação. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos levam à capa do site. E lá, meu amigo, plataforma regulamentada, hein? Você vai ter tudo sobre os esportes, com destaque, claro, para o Flamengo no Campeonato Carioca. Tem jogo no próximo final de semana, o Flamengo que ainda não venceu na competição e precisa ganhar, só que vai estrear com os titulares mais adiante só. Então, assim, não há muita preocupação com o campeonato estadual, o que tem que ser. O negócio do Flamengo é brigar para o Brasileirão, Libertadores, Mundial, esse tipo de coisa. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema, Lucas Paquetá por aqui. Essa proposta desagrada o Flamengo, porque o Flamengo quer contar com o jogador agora. E o Flamengo, o investimento que o Flamengo pretende fazer para o jogador é para contratar agora. É para ter o Lucas Paquetá já agora. E o objetivo do Lucas Paquetá é jogar no Flamengo agora. Tanto que está tudo certo entre Flamengo e Lucas Paquetá. A questão é que o West Ham, e até entendo o lado, tá, do West Ham, não pode cair de jeito nenhum. E aí o Lucas Paquetá sabe que vai ser desvalorizado caso o West Ham caia para a segunda divisão, a Championship do Campeonato Inglês, e aí, meu amigo, é mais barato. Então, por isso que o Flamengo faz esse investimento tão alto agora, porque quer contratar o jogador já. Está disponível até pagar mais do que pagaria no meio do ano pelo jogador brasileiro, da seleção brasileira. Só que todo jogador brasileiro, gente, tem esse fetiche e não dá para brigar com isso, infelizmente. Jogador brasileiro quer disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, essa é a prioridade, tá? Então, o pacote Lucas Paquetá traria um jogador também muito ávido por disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, tá? Com a camisa da seleção brasileira. Então, assim, é um jogador que estaria disponível à seleção na data FIFA, mas todo jogador é assim. O Samuel Lino é assim, o Emerson Royal é assim, o Arrascaeta é assim com a seleção do Uruguai. Todo jogador é assim.
quer disputar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ainda é uma coisa muito grande e é, de fato, para os jogadores. Então, o Lucas Paquetá vindo para o Flamengo, ele gostaria de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira e, por consequência, está disponível aí nas datas FIFA e tal. Eu acho que ele será convocado pelo Ancelotti, independentemente de jogar no West Ham ou no Flamengo. Só que o Flamengo tem um apelo muito grande para o jogador. Vamos lá. O Flamengo está acertado com o Lucas Paquetá. Paquetá já sensibilizou o técnico Nuno Espírito Santo. Falta a direção do West Ham achar que pode liberar o Paquetá agora. Só falta isso. Só falta isso. Porque o West Ham muito provavelmente vai aceitar a proposta do Flamengo. E aí é o seguinte, é aguardar o quando. Ele vai jogar no Flamengo. Falta o quando. E esse quando o Flamengo quer que seja agora. O West Ham quer que seja no meio do ano. Olha só, o West Ham, isso é muito importante, por isso que eu enxergo o copo meio cheio nessa história. O West Ham já topa negociar o Lucas Paquetá com o Flamengo. Da parte do West Ham, beleza, vamos, tudo bem, não queria, mas vou negociar, inevitável. O jogador quer sair. Agora, o West Ham não pode nem quer cair para a segunda divisão do futebol inglês. E o Lucas Paquetá é o principal jogador do time. Só faltou o Espírito Santo falar isso hoje, no Espírito Santo. Falar isso hoje. E o Mauro César trouxe uma reportagem muito interessante nesta quarta-feira, que aponta que o Lucas Paquetá terá um corte de 50% no salário se o time cair para a Championship. Está no contrato dele isso. Vocês acham que o Lucas Paquetá quer isso? E se cair, o Lucas Paquetá não vai despertar o mesmo interesse dos clubes da Premier League. Então, tudo se encaixa pró-Lucas Paquetá, pró-Flamengo nessa história. A questão é o West Ham está brigando contra o rebaixamento da Premier League. Isso é que bagunça o coreto um pouco. Um pouco não, bastante, né? E a tabela é muito complicada. O Lucas Paquetá nunca se recusou a jogar pelo West Ham. Ele tem um problema nas costas. Isso aí é até importante o Flamengo fazer uma avaliação criteriosa caso contrate o jogador, né? O cara tem um problema nas costas, precisa ver aí a dosagem de jogos, o controle de carga, aquela coisa toda. Mas, de certa forma, o Flamengo encaminha a contratação do Lucas Paquetá. Falta o quando? O West Ham já sabe que não tem como segurar um jogador insatisfeito. Mas só que o West Ham, por outro lado, fala, beleza, negocio, mas eu quero o jogador emprestado até o meio do ano. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.